Por Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo de Deus, nos colocamos, Pai, na Tua presença neste momento e glorificamos o Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo do Senhor, por nos sustentar. Guarda, Senhor, a nossa casa. Guarda, Senhor, a nossa família. Protege, Senhor, e livra de todo mal. Eu te peço, meu Senhor, que nesta noite o Senhor venha trabalhar de uma forma poderosa, Senhor, no nosso meio. Todo ataque e contra-ataque do inferno seja repreendido em nome de Jesus. Toda resistência espiritual caia por terra em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir da Tua parte. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor falará conosco. E eu creio, Espírito Santo do Senhor Jesus, que o Senhor nos direcionará. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele é bom e Ele é fiel. E eu estava aqui e eu entrei dentro no meu quartinho de oração, que eu chamo aqui quartinho de oração, e o Senhor falou fortemente ao meu coração: não resista ao processo. Tem momento na nossa vida que nós queremos resistir ao processo. Nós queremos correr. Nós queremos fugir. Porque as coisas começam a apertar. E o Senhor, Ele falava ao meu coração: tem pessoas, minha filha, que estão querendo fugir do processo. Que estão querendo correr do processo. E o Senhor começou a ministrar no meu coração: não resista, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do processo. Glória a Deus. Em Gênesis 16, glória a Deus, a Bíblia vai nos relatar que Agar fica grávida. Aleluia. E quando ela descobriu que estava grávida, ela começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. E daí, Sara começa a maltratar Agar. Primeiro, ela despreza Sara. E depois ela não aguenta a pressão, porque Sara começa a maltratá-la. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que ela foge. E quando eu entrava aqui, o Senhor começou a ministrar: não resista ao processo. Porque tem momento que a pressão aumenta tanto que nós queremos fugir. Que nós queremos, aleluia, a todo custo sair de dentro daquela situação que nós estamos vivendo, de dentro da pressão. Só que quando nós fugimos, aleluia, nós não vencemos. E nós precisamos vencer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos vencer o processo. Glória a Deus. E em Gênesis 16, versículo 7 diz assim: mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte, que fica no caminho de sul. Perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem, para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Ou seja, o Senhor encontra Agar no deserto fugindo do processo. Aleluia.
Então o anjo deu a seguinte ordem: volte. Volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o anjo dando a seguinte ordem a Agar: volte. Porque não era tempo dela sair correndo. Não era tempo, aleluia, dela sair daquele local. Porque ela ainda precisava permanecer lá dentro. Tinha coisas que precisavam ser tratadas nela. Talvez hoje você chegou aqui perguntando por que Deus ainda não deu a ordem da liberação. E o Senhor manda dizer para você, porque tem coisas que eu ainda vou tratar em você aí. Porque tem coisas que eu ainda vou fazer em você aí. Aleluia. E o Senhor está dizendo: não fuja, não resista. Porque quando nós fugimos, quando nós resistimos, nós não aprendemos o que o Senhor quer passar para nós. Orabá, riaçore, calabá. Mesmo em meio ao aperto, riarachei, decai. O Senhor manda dizer para você que Ele está contigo. O Senhor viu Agar no deserto. Você acha que o Senhor não te vê dentro do deserto que tu tem vivido? Dentro do deserto que tu tem enfrentado? O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você: eu te vejo dentro deste deserto. Orei, calabá, sourereba. Eu te vejo dentro dessa situação. Eu sei que a pressão aumentou. Eu sei que as coisas intensificaram. Arabaraba, sourereba. E eu sei que você disse: chega, eu não aguento mais. Eu vou dar um basta. Araba, sourereba. Assim como Agar fugiu, você disse ao Senhor que iria dar um basta. Assim como Agar não aguentou a pressão, você disse ao Senhor, aleluia, que iria, aleluia, fazer com as próprias mãos. Oraba, sobre calabas. Só que o Senhor manda dizer para você: não resista ao processo. Você precisa resistir, não fugir. Porque eu, o Senhor teu Deus, estou cuidando de você. Eu, o Senhor teu Deus, estou, aleluia, te vendo dentro desta causa. Estou te vendo dentro dessa situação. Estou vendo o quanto está sendo difícil. Mas digo para ti, quando chegar o tempo certo, aleluia, eu vou me manifestar para fazer acontecer. Ramanto, ribidecai. E tu verás com os meus, aleluia. Tu verás, aleluia, e contemplarás com os teus olhos o que eu, o Senhor, fiz na tua vida, na tua história. Aleluia. Só para você entender. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A pressão começa a aumentar.
Glória a Deus. A pressão começa a aumentar. O desespero, aleluia, bate. Aleluia, e a atitude de H é fugir. Eu quero sair da pressão. E o Senhor manda dizer para você: não fuja. Resista. Quando chegar o tempo, eu me responsabilizo de tirar você. Quando chegar o tempo, você vai sair, aleluia, pela porta da frente e não pela porta dos fundos. A primeira coisa que o inimigo quer, quando ele aumenta a pressão, é que eu e você venha sair pela porta do fundo, pela porta da desonra. H saiu fugida, porta do fundo, porta da desonra. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que quando chega o tempo, o próprio Senhor cria situações e Ele mesmo faz nós sair pela porta, aleluia, da frente. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você: você não vai sair pela porta do fundo. Você não vai sair envergonhada. Você não vai sair, aleluia, jogada, aleluia, para fora, como se não fosse ninguém. Pelo contrário, quando chegar o tempo, é pela porta da honra que você passa. Aleluia. É pela porta da honra que você passa. O Senhor diz para você: você, aleluia, não é cauda. Você é cabeça. Aleluia. Muito tem sido os desprezos daqueles que estão perto de você. Muito tem sido os desprezos. Mas eu tenho visto toda a indiferença. Eu tenho visto toda a indiferença. Aleluia. E minha filha, hoje, aleluia, eu falo contigo. Escute a minha voz. Resista ao processo. E tu vai sair pela porta da frente, vitoriosa. Aleluia, com os papéis nas mãos. Papéis de vitória. Eu via, aleluia, como se alguém saísse pela porta, carregando papéis na mão. E o Senhor dizia: esses papéis representam, aleluia, a vitória. Representa a vitória. O Senhor diz assim: você não é cauda. Aleluia. Você é cabeça, filho. Levante, aleluia, a tua cabeça e marche, diz o Senhor teu Deus. Não se acovarde. Não se acovarde. Porque eu te sustento. No teu deserto eu te vejo. No teu deserto os meus olhos estão sobre você. Você não está sozinha. Mas eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Eu sei quem virou as costas. Eu sei, aleluia, quem lhe maltratou. Rei de Calabá, sobre Derebas. E digo para ti, aleluia, eu sou o teu defensor. Eu vou te defender, diz o Senhor. Eu vou te defender.
a justificativa. Ideia sébia. Aleluia, quem vai dar sou eu. Não é você. Aleluia. Quando H, ela tenta fugir, o anjo manda ela voltar. Aleluia. Muitas das vezes, o Senhor vai nos levar lá. Aleluia. Para que nós venhamos, aleluia, sair no tempo e na hora dele. Então, saia no tempo de Deus para você não precisar voltar. Aleluia. Ela só voltou porque saiu, aleluia, antes do tempo. Porque quando Deus nos tira, Deus não nos permite mais voltar. Então o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você, aguenta mais um pouquinho. Porque a mão que peleja por você não é a mão do homem. A mão que peleja por você é a mão do Senhor. O Senhor diz, eu estou trazendo, aleluia, calmaria para o teu coração. E eu estou tirando toda essa inquietação que há dentro de ti. Porque o Senhor me mostra uma inquietação. Mas eu vejo o Senhor te acalmando neste momento. E Ele tirando essa inquietação de dentro, aleluia, da tua alma. E o Senhor manda dizer para ti, aleluia, que Ele vai operar. Ele vai operar. Senhor, esta causa não é tua. Esta situação, eu já te disse que sou eu que estou no controle. Não tente resolver do teu jeito. Não tente fazer da tua forma, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu já disse que quem vai fazer sou eu. Tem coisas que eu, Senhor teu Deus, estou alinhando. Somente espera. Confia. Eu sei o que é melhor para ti. O Senhor manda dizer para ti, eu sei o que é melhor para você. Somente confia, somente espera. Aguarda o tempo certo. Não se precipite. Não se precipite. Não ande ansiosa. O Senhor diz para ti, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sei o que vai, aleluia, dar errado se tu for agir da forma que tu quer. E digo para ti, se tu for colocar a mão aonde eu, o Senhor, não ordenei, vai haver perdas irreparáveis. O tempo de espera tem machucado, tem dolorido. Mas é necessário para que eu alinhe. Para que eu alinhe. Se tu soubesse dos livramentos que eu tenho te livrado, do que eu tenho trabalhado e que muitas vezes tu nem tem, aleluia, percebido. Arabaia sobre calabá. Espere o meu tempo. Espere a minha hora. Porque eu vou dizer para ti. Eu falo contigo. Tu sabe disso. Riaraba sobre calabás. Tu sabe que eu te mostro. Tu sabe que eu te revelo.
O que eu estou falando contigo aqui, eu já falei contigo. Eu já te disse, eu só estou confirmando para tu ter a convicção de que eu sou o Senhor. Aleluia, que tenho falado com você. Em pouco tempo, em pouco tempo, diz o Senhor. Não vai demorar muito. Vai ser logo. Mas tu precisa se acalmar. Decaia sépia. Tu precisa se tranquilizar. E eu te trouxe aqui para tranquilizar o teu coração. Eu te trouxe aqui para você escutar e compreender. Não é no teu tempo, é no meu tempo. É na minha hora. Ribicambanto Kenya Sorieyama. Tu disse, eu preciso que o Senhor fale comigo nas entrelinhas. Ramai de Cas. E eu sou o Deus que te trouxe aqui para tu ouvir. Aleluia. O que tu já sabe. Dei Kamanaia Sopreca. Eu não vou deixar morrer. Eu sou Deus que visito. Eu sou Deus que rego e dou crescimento. Olha eu dando crescimento. Olha eu, aleluia, trazendo vida aonde já estava desfalecendo a esperança. Eu via como se fosse uma plantinha, aleluia, dentro de um vasinho. E quando você para de aguar, aleluia, ela começa ali a ficar murchinha. E eu vi uma plantinha ali murcha. Eu vi ela desfalecendo. E o Senhor diz, a esperança dela. Oh, rabarabasore de calabas. Oh, riacheika, managiasopre derebas. Está como a dessa planta. Aleluia, desfalecida. Mas eu sou o Senhor. Aleluia, que não vou deixar morrer. Rica, managiasopre, não vou deixar morrer. Aleluia. Sabe por que eu não vou deixar morrer? Porque a promessa, aleluia, é minha. A promessa é minha. Foi eu que fiz. Não foi o homem quem, aleluia, fez a promessa. Foi aquele que te vê. Aquele que te vê nas tuas crises. Aquele que te vê, aleluia, dentro do teu banheiro. Aquele que te vê, aleluia, no teu quarto. Aquele que te vê, aleluia, preocupada, sem dormir, com a consciência, aleluia, pesada. Porque eu te enxergo no teu deserto. Mas sabe, aleluia, o que, aleluia, tu pensa que eu não te enxergo. Tu pensa que eu não te vejo, tu pensa que anda sozinho. Até dentro do carro, aleluia, quando tu fala comigo, quando tu vai trabalhar, até os teus pensamentos, eu sondo eles. E digo para você, amada, filha,
menina dos meus olhos, Ariakamassoriaha, os meus olhos estão sobre ti. Eu não vou te abandonar, porque eu não abandono. Eu sou o Deus que te vê e me apresento a ti como justo. Ramanaya sobre calabás. Apresento-me a ti como justo e verdadeiro. Riarabaya sobre decai. Tu me conhecerás não de ouvir, aleluia, mas de experiências. Ramanaya surie de kemeniahas. Filha, amada da minha alma, escute a minha voz e dê ouvidos. Diz o teu Senhor, Ramando que me arrasepia, aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que te fez. Riarabarra sobre calabás. Quantas vezes tu foi quebrada e eu te refiz? Quantas vezes eu trabalhei em ti? Trabalharei quantas vezes for necessário eu trabalhar. Anai que me dei a sobre cá. Muitos olham e não dão o valor que é para dar, mas todavia eu dei. A cruz mostra o valor que tu tens para mim. Anaia sou e anaia sei. Por que que tu deixa, aleluia, muitos te diminuírem? Ramando e arraia sépia. Por que tu deixa muitos te desprezarem e te colocarem em lugares que eu não quero que você esteja? Digo para ti, não permita ser colocada onde eu não quero que lhe coloque. Se posicione. Se posicione. Tem coisas que você tem aceitado e eu não quero que você aceite. Eu quero que você levante tua cabeça. Eu quero que você marche. Ramanto que me há. Mas tu disseste como é que eu vou marchar? Aleluia, em meio à dor. Como é que eu vou marchar? Aleluia, em meio, aleluia, a este caos. Rianei que me arrasou. Enquanto tu marcha, aleluia, enquanto tu anda, aleluia, eu cuido de você. Anarabassou precalabás. Enquanto tu anda, enquanto tu marcha, enquanto, aleluia, tu resiste. Ramanagasou preterebas. Eu, o Senhor, aleluia, te saro, te trato. Ramanaia sobre calabás. Porque tu achas que vai te faltar alguma coisa? Ou rabarabarabá sobre de calabás. Não vai te faltar nada. Eu sou o Deus que cuido. Oh, rabás sobre derebarabás. Eu sou o Deus que cuido. Eu sou o Deus, aleluia, que preparo. Rabaxere calabás. E vou eu preparar. Oriamanto camanabia sobre cai. Porque sou providência. Aramanto que me dias. O Senhor diz, sou providência. Vou preparar. Araia xere cama sobre cai. Eu sou teu pai. Eu sou teu pastor. Eu sou teu provedor. Oh, de que me de araba sobre. Eu sou aquele que te tomo, aleluia, pela tua mão e não deixo o teu pé vacilar.
Sabe por quê? Porque tem muita gente olhando para ti, para, aleluia, te acusar, esperando a tua queda. Esperando a tua queda. Aleluia, vendo. Aleluia, se está dando algo errado. Mas filha, sou eu que está segurada na tua mão. E se sou eu que estou segurada na tua mão, não tem como o teu pé sair fora. Aleluia, de dentro, do centro da minha vontade. Tem vezes que parece que tu tá andando em uma corda bamba. E parece que tu vai cair. Essa é a sensação que muitas das vezes tu tem. Ramanto quer me dar sobre calabas. Só que eu estou segurada na tua mão. Muitas das vezes parece, aleluia, que vai cair. Aleluia, mas eu dou estabilidade. Eu dou estabilidade. Aleluia. Eu dando estabilidade. Aquilo que não tinha estabilidade. Eu te dou segurança. Eu te tiro daquilo. Aleluia. Que não era seguro para te colocar em lugar seguro. O medo te cercava, meu Deus. O medo te cercava. Mas eu estou repreendendo o medo. Eu estou repreendendo o medo. E eu estou mandando o medo embora da tua vida. Porque o medo te assolava. Mas eu estou mandando ele ir embora. Estou mandando ele se retirar. Araia sobre calabas. Tu crê, minha filha? Arabaxei de quebia. Que uma palavra muda tudo. Arabandaria sobre derebaço. Arabadagasuyanai. Pois eu estou dando ordem ao medo que bate em retirada. Rabadaga de derepia assume de canto nequiamar. Orabantu iaias. Eu sou o teu pai. Eu sou o teu ajudador. Eu sou o de candada caia sou de kemeneia siriamanahas. Aquele que chega quando todos se vão. Aquele que não te abandona nos momentos, aleluia, difíceis. Aquele que fica com você, aleluia, em todo tempo. Porque eu fico com você em todos os tempos. É em todos os momentos. Eu não solto a tua mão. Não resista. Ao processo. Aleluia. Tu vai vencer, diz o Senhor. Eu via, aleluia, como se fosse um demônio materializado. Aleluia. E eu via, ele representava o medo. E eu via como se, aleluia, ele estivesse assolando a vida de uma pessoa.
E essa pessoa, ela estava com um medo constante dentro dela. Mesmo tendo a certeza de que Jesus estava, mesmo tendo a certeza de quem Jesus é, aleluia, existia um medo que estava assolando o coração. E eu via quando o Senhor repreendia, aleluia, o medo. E ele ali desaparecia. Ele caía por terra. Era uma espécie de pavor, de espanto. Renai, camanto, riderei, calaba, sobretereba. E o Senhor liberou uma palavra. E esta palavra foi liberada sobre a tua vida. E o Senhor mandou embora o medo que assolava o teu coração. E ele diz assim para ti: não temas, não se assombre. Eu estou contigo dentro do barco. Ele não afunda. Tenho visto os açoites. Mas digo para ti que de nenhuma forma o barco vira e nem afunda. Tu chegarás Tu chegarás do outro lado. Tu chegarás do outro lado. Existia um impedimento. Mas o Senhor manda dizer para ti que este impedimento está sendo tirado hoje, nesta noite. E o Senhor diz assim, aleluia, todo o vento que assolava, aleluia, o barco, todo impedimento que foi mandado, para que você desistisse, aleluia. O Senhor está dizendo, estou eu colocando por terra. Estou eu colocando por terra. E o Senhor está dizendo assim, chegarás o tempo, que eu, o Senhor, farei, e tu viverás o cumprimento do que eu te revelei. Detalhe por detalhe, acontecerá na tua vida. Aleluia. E tu vai viver por completo a restauração, a restituição. Eu sou o Senhor, aleluia, que falo contigo hoje aqui. Não resista ao processo do que eu estou fazendo, porque o processo não vai, aleluia, te matar. Este processo vai fortalecer você. Eu estou trabalhando em meio ao caos da situação. Eu estou trabalhando, aleluia, em meio ao caos da situação. Aquietai-vos, descansa, confia, porque tem cumprimento. Tem cumprimento do que foi falado, tem cumprimento do que foi dito. A palavra não é do homem. A palavra foi, aleluia, eu quem determinei. Você não está esperando no homem. Você está esperando naquele que vai fazer cumprir. Porque eu vou fazer cumprir. Eu disse a você, aleluia, para você aguardar. Para você não fazer, aleluia, com as suas mãos. Porque quando chegar o tempo, eu vou preparar a situação. Eu vou preparar a situação. Assim diz o Senhor. Eu vou preparar a situação. Para que, aleluia, você saia pela porta da frente. Gênesis 21, 14. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, deu para Agar comida.
aleluia, e um odre cheio de água, aleluia, pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora andando sem direção, aleluia, pelo deserto. Louvado seja Deus quando chega o tempo. Aleluia, Deus cria a situação. Aleluia, quando não era o tempo, o Senhor manda ela voltar. Mas quando chega o tempo, o Senhor prepara, aleluia, comida, água, ela sai pela porta da frente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai preparar, Deus vai preparar tudo aquilo que é necessário. Sabe por quê? Porque quando chega o tempo certo, o próprio Senhor é quem se responsabiliza. É o próprio Senhor quem se responsabiliza. E o Senhor manda dizer para você: eu vou preparar, eu vou preparar, eu vou colocar na tua mão. Tu não vai sair fugida e escondida, não. Vou colocar na tua mão providência, meu Deus. Vou colocar na tua mão providência. Ela vai vir para você e vai vir de quem menos você espera. Porque quando chega a hora, aleluia, ninguém resiste à minha vontade. Ninguém resiste ao meu querer. Quando eu mando, aleluia, tem que obedecer. Quando eu mando, tem que se cumprir. Porque é que tu afliges o teu coração, achando que quando a ordem for liberada, Anaiacéia, não vai acontecer porque vai haver resistência. O Senhor diz, nem que eu tenha que espremer, mas aquilo que eu determino vai acontecer. Descansa, mulher, dorme tranquila. Eu sou o Deus da situação. Eu já te disse diversas vezes que eu sou o Deus da situação. Aleluia, o Senhor me mostrava. Ele preparando. Ele preparando. O Senhor me mostrava. Aleluia, liberação. O Senhor me mostrava provisão. Porque quando nós agimos, aleluia, dentro da vontade de Deus, Ele se responsabiliza pelos nossos passos. E eu vou aqui, aleluia, te entregar essa resposta. Por que que Deus não deixou até agora? Porque se você sair, você sai pela sua responsabilidade. Mas quando Deus te tira, a responsabilidade não é mais tua, a responsabilidade é de Deus. Porque aquilo que o homem coloca na nossa mão é limitado. Mas aquilo que Deus coloca é permanente. Porque o pão e a água que Abraão dá Agar se acaba. Por quê? Porque foi o homem que deu limitação. E Deus está dizendo para você, ei, mas quando eu falo, eu me responsabilizo. Tem coisas que parece que se acabaram. Tem coisas que parece, aleluia, que fizeram foi retroceder em vez de evoluir. Só que o Senhor diz assim, filha, não olha para o cenário que quer te confundir. Porque eu vejo aqui, aleluia, um cenário querendo confundir pessoas. Eu vejo aqui um cenário querendo mexer, aleluia, com o psicológico de pessoas. Porque quando nós olhamos para o cenário, nós achamos que estamos perdendo. Aleluia. Quando uma porta se fecha, nós achamos que estamos, aleluia, retrocedendo. Mas o que estava abrindo diante de Agar era algo muito maior do que ela imaginava.
E Deus me trouxe aqui para dizer: o que eu estou abrindo diante de você é muito maior do que o que você pensa. Eu não te chamei para viver na limitação e na dependência do homem, mas eu te chamei para viver na minha dependência. De cá, sobrederia. Tem pessoas que te limitam. Raka, soia. Tem pessoas que querem que você viva daquilo que elas dão, migalhas. Raya, kama. E tem pessoas que acham que se não dá, tu vai morrer, porque não deram. E o Senhor está dizendo, é para todos ver, aleluia, que tu não depende deles, mas que tu depende exclusivamente de mim. Tu depende exclusivamente de mim. Sabe por quê? Porque o Senhor era quem ia cuidar de Agar. O Senhor era quem ia cuidar dela, não era o homem. Muitas das vezes tu acha que é o homem que vai cuidar, que vai fazer. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: até quando tu vai colocar a tua confiança no homem? Até quando tu vai botar a tua confiança no homem? Sou eu que estou cuidando de você. Não vai faltar comida, não. Não vai faltar água, não. Ramaria xaracalaba xererebas. Não vai faltar crescimento, não. Rabasoprecalabas. Eu cuido de você. Oh, riasoprecdeca. Eu cuido de você. Deixa quem quiser achar que você vai morrer no deserto. Deixa quem quiser duvidar. Eu sou o Deus que cuido de ti. Araia sobre deicama. Tem gente que ri. Aleluia. Tem gente que se alegra. Eu vejo a limitação de alguém que limitou. E o Senhor fala ao meu coração e diz: limitaram. Sabe o que é você ver? Aleluia, como se fosse um risco. Você já brincaram de bandeirinha? Aleluia. É só para você entender a revelação que Deus está me dando. Quando se brinca de bandeirinha, tem um risco. Faz um risco ali no meio. Se você passar para o território do adversário, ele pode lhe congelar. Então, você só pode passar para o território se você correr bem muito para o adversário não pegar em você e lhe congelar na bandeirinha. Eu vi um risco daquele. E esse risco que eu vinha foi delimitado por alguém. Aleluia. Para você não avançar. Para você ficar só ali, naquele território. Aleluia. Para você ficar congelada, paralisada. Oh, eu via como se fosse um traço. Eu dei esse exemplo só para você ver o que o Senhor estava me mostrando. Delimitando. Rabacheika manápia. Sabe por quê? Porque é assim que muitos querem limitar. Aleluia. Quer que você viva daquilo que lhe dão. Não daquilo que você conquista. Mas o Senhor lhe trouxe aqui para dizer: não, você não vai viver daquilo que lhe dão, mas daquilo que você vai conquistar. Porque eu, o Senhor teu Deus, vou fazer você conquistar. Eu estou, aleluia, tirando o traço que foi limitado. E eu estou te dando autoridade hoje para avançar. Porque assim te diz o Senhor: é tempo de avançar. É tempo de avançar. Tiro a limitação do que foi imposto, do que foi colocado.
para que você siga, para que você avance. Você não é a limitação do outro. Você não vai comer da migalha que o outro oferece. Você vai, aleluia, viver das conquistas que eu trarei para ti. Ó, eu tirando a limitação. Ó, eu tirando a limitação. Eu vejo como se fosse um pé apagando o risco da bandeirinha, só para você entender. Aleluia, apagando o risco, ou seja, tirando a limitação. Porque o Senhor diz, é avanço de território. Meu Deus. O Senhor diz, é avanço de território. O Senhor diz, é avanço de território. Você vai avançar. Aleluia, porque o Senhor te dará visão. O Senhor te dará visão, o Senhor te dará autoridade para conquistar. E aqui eu quero, aleluia, lhe entregar. Aleluia. Deus te dará autoridade para conquistar. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 19 de 21 diz, então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Só que o interessante é que se você for ler a história, Deus não só dá um poço a Agar. Deus dá outros. Aleluia. Porque quando, aleluia, o Senhor abre os olhos dela, ela começa a avançar. Ela começa a conquistar naquele território que Deus entregou a ela. Eu quero dizer para você, hoje Deus está te dando aqui, aleluia, territórios. Riacamanaya soprica. Hoje o Senhor está te dando territórios. Conquista dentro desse território, porque quando o Senhor dá o território a ela conquista poços dentro daquele território. E eu quero dizer para você, a conquista dentro do território que Deus está te dando. A conquista dentro do território que Deus está te dando. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, que dentro desses territórios que Ele está te dando, Ele te dará mais do que o que tu pensa, entregará mais do que o que tu imagina. Oh, o Senhor diz assim, dentro do território vai haver avanço. Dentro do território vai haver aceleração. Dentro do território vai haver comemoração. Comemoração. E calabachépia. Comemoração, tu entendendo? Vai ter comemoração dentro do território. O Senhor diz, vai ter festa, vai ter banquete. Eita, que me dia sobrereba. Quem pensava que tu ia morrer, vai ver tu avançando, conquistando, se movimentando. Ramaia sépia. O Senhor manda dizer para ti que tem territórios que o homem fechou para você não entrar. Tem acessos que foram trancados e você sabe. Mas o Senhor manda dizer para ti, estou eu abrindo acessos, aleluia, que foram fechados para você, através de pessoas, portas que homens fecharam, Deus vai abrir. O que antes era vergonha, agora será testemunho. Deus mostrou que algo vai mudar e será logo. Não vai demorar não, você viu que o Senhor, aleluia, falou contigo. E o Senhor falava claramente ao meu coração. E o Senhor dizia assim, aleluia, portas, aleluia, que foram trancadas e ela sabe disso. Pela mão de pessoas. Vou eu abrir. Vou eu abrir. E eu vou revelar aqui para você, aleluia,
Para você entender que é Deus que fala. Tem pessoas que foram usadas por manipulação. Aleluia. Que nós sabemos que quem age por trás é o inferno. É o cão. Foram manipuladas. E manipularam outras pessoas. Para que fechassem acesso para ti. Aleluia. Mas o Senhor manda dizer que Ele é quem vai abrir o acesso. Que homens fecharam. Que Ele é quem vai abrir o acesso que homens fecharam. Ele está dizendo, eu vou desmascarar. Eu vou colocar diante toda a verdade. Não é você que vai abrir a porta. Não é você que vai colocar a mão. Ela virá até você. Ela virá até você e não vai demorar. Para você saber de uma das que eu vou abrir. Porque não foi só uma não e tu sabe disso. Eu sou o Senhor que estou decretando a abertura, meu Deus. Eu vejo como se fosse um decreto. Eu vejo como se fosse um decreto. E esse decreto sendo assinado. E o Senhor diz, eu estou ordenando a abertura do que havia se fechado, para que se abra. E o Senhor diz para ti, tu passarás pela porta, e a resistência cairá por terra. E tu saberás que foi eu que te coloquei dentro desta porta, e das demais que se abrirão. Porque sou o Deus que abre uma porta dentro da outra para você passar. E logo vai acontecer. E você saberás que hoje eu falei contigo. Eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E mostrarei para o homem que a minha vontade é a que prevalece. Remanaia. A minha vontade é a que prevalece. O meu querer é o que prevalece. Raideria súplica. Se veja passando. Se veja adentrando. Porque contemple. Porque diante de ti pus uma porta aberta que homem nenhum pode fechar. Homem nenhum pode fechar o que eu coloco diante de ti. Passarás, permanecerás e ninguém te arrancarás. Aleluia. Enquanto tu estiver obedecendo, permanece. Tem um segredo. Obediência. Eu sou o Senhor que está falando. Eu sou o Senhor que avisei. Eu sou o Senhor que entreguei. Recebe. Recebe acessos na tua mão. Recebe acessos. Aleluia, na tua mão. Tenho me agradado de ti. Perguntastes para mim. E
obediência, aleluia, te levará, camantodia, a esses acessos. Iriamanaia sobrecalabas, que eu coloco nas tuas mãos. Ó, abrindo, é Micaço. Eu vejo acessos em visão aqui, tá? Eu vejo acessos em visão sendo entregados nas mãos. E como eu sei que acesso? Porque eu vejo chaves. E o Senhor diz que essa chave é a representação de acessos. Aleluia. É a representação de acessos. E o Senhor diz, eu estou colocando acessos, aleluia, na mão dela. Receba porque vem da minha parte, diz o Senhor teu Deus. Amém? Glória a Deus. Até aqui Deus me